episódio de hoje vamos visitar a capital histórica dos Açores, Angra do Heroísmo. Vamos descobrir desenhos e mensagens escondidas pela cidade, vamos falar sobre tanques de azeite que não eram para azeite e vamos finalmente perceber porque é que Vasco da Gama, depois de descobrir o caminho marítimo para a Índia, fez um desvio de propósito para vir cá aos Açores. Olá, eu sou o Helder e hoje vou revelar 9 coisas que não sabes sobre Angra do Heroísmo. Este é o último episódio desta temporada de 9 coisas que não sabes sobre. Calma, calma, eu sei que vocês estão muito tristes, mas não fiquem assim, porque vai haver uma segunda temporada, tá bem? E até pode ser que nesta segunda temporada eu faça o episódio que vocês estão todos os dias no Facebook a pedir que eu faça, e que é o 9 coisas que não sabes sobre a porca que furou o pique. Vocês pedem coisas estranhas, eu não percebo. Pronto, em todo o caso, para ser mais especial, sendo o último episódio, eu decidi ir a uma das minhas cidades favoritas nos Açores, Angra do Heroísmo. Como a maior parte das pessoas sabe, a zona central da cidade de Angra do Heroísmo foi classificada como Património Mundial pela Unesco em 1983. Eu, como açoriano que sou, sempre enunciei este facto com orgulho, mas também sempre senti um embaraço secreto e que é: eu digo que Angra do Heroísmo é Património Mundial da Unesco, da mesma forma que eu digo que a água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ou seja, é uma coisa que eu sei, mas que nunca percebi muito bem o que é que significa. Por isso mesmo, eu achei que estava mais do que na hora de saber mais sobre esta incrível cidade e de aprender mais sobre a sua história menos conhecida. Para tal, fui à Ilha Terceira e juntei-me a Francisco Maduro Dias, museólogo e antigo diretor do gabinete da zona classificada de Angra do Heroísmo. E foi aqui, na sua casa, sob o olhar atento e sempre meio desconfiado do gato, que Francisco Maduro Dias me revelou a primeira curiosidade. A primeira coisa que lhe peço para ver em Angra, talvez, não é bem olhar para os seus pés, mas é olhar para perto deles. O empedrado da Praça Velha esconde uma série de desenhos que estão propositadamente escondidos pela forma como tudo aquilo foi feito. Entre 1928 e 1930 foi feito o empedrado por orientação do meu pai com um desenho dele, mas o mais interessante é que os calceteiros, ao fim de uns dias a pôr pedrinhas, ficaram fartos e perguntaram-nos se podiam fazer desenhos. E a resposta dele foi: podem, desde que mantenham a cor. Compreendo perfeitamente os calceteiros. Eu também sou assim. Quando eu fico aborrecido com uma tarefa, eu peço sempre ao meu chefe se eu posso fazer uns desenhos para me entreter. O que pensam de bem agora, isso é capaz de explicar porque é que eu fui despedido do hospital quando eu trabalhava lá. Pronto, mas seja como for, isso é muito interessante. Vamos por partes. Primeiro, a Praça Velha. Para quem não conhece, a Praça Velha fica no centro de Angra do Heroísmo, em frente à Câmara Municipal. E, de acordo com a senhora Wikipédia, é o mais antigo espaço de encontro cívico da cidade, remontando ao século XV. A praça, inclusive, já aparece em cartas publicadas em 1595. Segundo, foram feitas obras de embelezamento nos finais da década de 20 do século passado, tendo a praça recebido o empedrado artístico que hoje lá existe. O empedrado em si foi da autoria do mestre Maduro Dias, o pai do nosso convidado de hoje, que na altura deu liberdade aos calceteiros para criarem dentro da criação dele. Quem olha pela praça vê apenas um desenho inspirado nas mantas de teatro tradicionais da Ilha Terceira, mas na realidade também lá tem escondido uma quantidade de flores, desenhos, símbolos, pedras a matar junto umas às outras, etc., que só se vê se a gente olhar, porque na realidade é uma superfície branca, só que as pedras, porque eles eram mestres calceteiros da Câmara de Lisboa, faziam exatamente as arestas como queriam, então fazem redondinhos, flores, quadrados,
uma quantidade. Eu achei isto fascinante e, como é óbvio, eu não resisti a ir lá ver com os meus próprios olhos. E não é que é mesmo. Se olharmos com atenção, é possível encontrar padrões redondos, espirais escondidas. Eu até vi letras e era capaz de jurar que aqui eu vi uma baleia e aqui eu vi a equação da teoria da relatividade geral de Einstein. Ok, em relação a esse último, talvez eu tenha exagerado um bocadinho. Talvez. Mas, por falar em equações e números, vejam lá o ponto seguinte. Talvez uma que com que a pessoa se sente durante um bocadinho de tempo é algo que isso sim está mesmo escondido. A Igreja da Sé é feita a partir da segunda metade do século XVI, entra no século XVII, e durante essa época os engenheiros e os arquitetos eram muito preocupados com algo que os técnicos costumam chamar o número áureo, ou a regra de ouro, ou o áureo número, ou o que quiser. Na realidade, o que se trata é de uma relação que já os antigos gregos tinham descoberto, de que uma terça parte, uma quinta parte, o número 3, o número 5, o triângulo, são mais interessantes. E estas proporções são algo que, esteticamente, nos atrai de forma natural e ninguém percebe bem porquê. Aliás, se forem ao Google e fizerem uma pesquisa aleatória por, sei lá, Living Room Decoration, vão reparar que, na maior parte dos casos, os pontos que se destacam na decoração formam um triângulo entre si. Mas continuando. Ora, o que é que se passa? Seja por vontade, seja porque quiseram mesmo, ou seja por acaso, o facto é que a Igreja da Sé esconde uma quantidade dessas relações. São 7 arcadas, quem olha para cima para o conjunto da parede que está exatamente junto ao teto, por cima do altar-mor, tem um pedacinho de pedra cantaria à vista a meio, depois tem 2 espaços brancos, o que dá 3, tem 2 janelas que dá 5, tem mais 2 espaços brancos que dá 7. Sem olhar para o teto tem 5 fiadas de caixões. Quem olhar para o altar-mor, para a entrada do altar-mor, tem, antes da escadaria, tem uma arcada. As colunas da arcada são 3 vezes a distância das 2 arquitraves que ficam dos lados. E, enfim, a pessoa pode se divertir a ver, porque vai encontrar ou o número 3, ou 5, ou 7, ou uma terça parte, uma quinta parte, uma sétima parte. É uma questão de olhar para Isso lá. não sei, talvez seja mais geneiro, mas está uma coisa a ver com aquilo que a matemática se chama o rácio dourado. Tem. É exatamente esse. Depois faz a espiral. É exatamente isso. É exatamente esse. Ou se você tiver um retângulo e um quadrado, tem um retângulo, depois faz um triângulo, depois acrescenta uma terça parte e vai andando, que é o caracol, uma série de outras coisas. É esse raço. Este número de ouro é algo que desperta há muito a curiosidade dos matemáticos, porque aparece de forma espontânea em muitos locais da natureza. Isto fez com que, ao longo dos tempos, muitos matemáticos tenham mesmo considerado este rácio dourado como sendo a oferta de Deus que serve de base a tudo o que compõe o universo. E claro que isto transpôs-se depois para as artes, para a pintura, escultura e música. Por exemplo, Leonardo da Vinci utilizou esta proporção divina em muitas das suas obras, sendo o quadro da Mona Lisa um dos exemplos mais conhecidos. E, da mesma forma que passou para as artes, passou também para a construção. E é incrível perceber que, se nos sentarmos na Igreja da Sé e olharmos à volta, começamos a perceber que estamos rodeados por vestígios dessa proporção áurea. Ouçam, eu já li livros do José Rodrigues dos Santos que eram menos interessantes que isso. Vamos ao próximo. Outra das possibilidades de andar à curiosidade e à procura aqui em Angra é encontrar as marcas das antigas, algumas delas ainda existentes, irmandades ou até conventos e mosteiros. Como se sabe, sobretudo no caso dos conventos e dos mosteiros e mesmo das irmandades, não eram pessoas, irmandades religiosas,
ligadas às capelas, Irmandade do Espírito Santo, Irmandade do Santíssimo, Irmandade do Rosário, Irmandade de várias. Acontece que essas irmandades recebiam, normalmente, por herança, por doação, um pouco por um negócio. Eu dou à Irmandade e, em troca, a Irmandade manda dizer uma missa por minha alma, uma vez por mês ou uma vez por ano. O certo é que essas Irmandades recebiam casas, recebiam terras. Ora, o que acontece é que, no caso de Angra, estas Irmandades não podiam gerir diretamente estas casas e terras. E então o que faziam era aforar. Então é assim, o convento, ou o mosteiro, ou a Irmandade, recebiam uma casa ou um terreno por doação. Era depois registado um furo sobre estas propriedades a pagar ao mosteiro, ao convento ou à Irmandade. Depois eram recolocadas à venda no mercado normal de compra e venda. Elas podiam ser herdadas, doadas, vendidas e compradas como qualquer outra. Só que o dono que as tivesse no momento, independentemente de quem fosse, continuava a estar obrigado a pagar a quem registara o furo inicial. Por esta razão, estas propriedades eram mais baratas no mercado, já que não eram livres de furo, mas sim obrigadas a furo. E, portanto, alguém tem que marcar isso. Quem andar pela cidade de Angra, na Rua da Garopinha, tem uma relacionada com o antigo Mosteiro da Esperança, na rua direita tem mais 2, na Rua do Cruzeiro tem mais 1. Então a gente encontra SSMO Sé, Santíssimo da Sé. ESPA Esperança, que era do Convento da Esperança, Mosteiro da Esperança. SSMO Conceição, é o Santíssimo da Conceição. Ou seja, a igreja marcava as casas e as terras que eram sua propriedade e, através daquelas marcas, as pessoas sabiam que aquela casa ou aquela terra pagavam furo àquele mosteiro, ou àquele convento, ou àquela irmandade em específico. Era uma espécie de folha de Excel. Okay? Só que nesse caso a folha de Excel era a cidade toda. Estes furos já desapareceram, mas as marcas continuam lá. Depois de andar um bocadinho por Angra do Heroísmo, comecei a encontrar casas com as inscrições que indicavam a quem o furo era devido. E depois de se saber o que procurar, torna-se bastante interessante passear pela cidade e descobrir estas pequenas pistas. No entretanto, ainda bem que hoje em dia já não se faz isso. Ou seja, que já não se marca na fachada da casa a quem é que o dono tem que pagar prestações. Senão, a fachada da minha casa, aquilo era metade da fachada ia para o IMI, para o IMT, para o Imposto de Selo e para o IRS, e a outra metade da fachada ia toda para o banco. Um dos locais mais incríveis de Angra do Heroísmo é a Fortaleza de São João Batista, no Monte Brasílio. Esta é uma fortificação imponente, erguida entre 1580 e 1640, e que é digna de um dos episódios finais da Guerra dos Tronos. No entanto, houve uma coisa que sempre me fez confusão. A caminho da fortaleza encontramos um tanque que se chama Tanque do Azeite. A parte do tanque eu sempre percebi, é porque, enfim, é um tanque, não é? Mas a parte do azeite sempre me intrigou. Quer dizer, porquê azeite? É partir logo do princípio que devia ser porque deviam usar o tanque para encher aquilo de azeite. O que levantava logo outra questão. Para que raio queriam assim tanto azeite? Curiosamente, o tanque do azeite não tem nada a ver com azeite. Na realidade, tanto quanto se sabe, aquilo nunca foi de azeite, nem sequer de óleo, embora se tivesse pensado um bocadinho que tinha sido. O que se sabe é que esse tanque foi mandado construir pela Câmara de Angra no século XIX para poder aferir e controlar a capacidade das grandes pipas. Ora, acontece que o modo de aferir é mais uma presunção, das duas uma. Ou se enchia a pipa e se despejava e era preciso ter muito líquido. E como se sabe, a água nessa altura ainda não era propriamente de pressão, portanto, como não era de pressão, tinha que haver muita água junta num sítio para poder medir. Ou então mergulhava-se e pela flutuação sabia-se se havia algum erro naquilo. Fantástico! O tanque do azeite servia para medir quanto vinho as pipas conseguiam levar.
Mas sendo assim, porquê é que se chama tanque do azeite? Porquê é que não se chama o tanque do vinho? Na minha opinião, eu acho que isso era a pensar no sentimento das pessoas. Porque nunca ninguém fica desiludido por chegar a um tanque de azeite e não ter azeite lá dentro, não é? Mas agora, imaginem as pessoas chegarem a um tanque que se chama tanque do vinho e só tem água lá dentro. Quer dizer, isso é de partir o coração de uma pessoa, não é? Isso não se faz. Não é? Lembro-me de uma das primeiras vezes que fui à Angra do Heroísmo e vi uma placa com o nome de uma rua que me chamou logo a atenção e que era a Rua dos Minhas Terras. Achei muito engraçado e pensei logo cá para mim, olha, alguém enganou-se a escrever o nome da rua e eu fui o primeiro a reparar porque eu sou muito esperto. Ora, como geralmente acontece quando uma pessoa acha que é mais esperta do que as outras, afinal a placa estava certa e o burro era eu. Há uma rua na cidade de Angra que normalmente causa problemas aos carteiros e sobretudo às pessoas que pensam que é um erro. É a Rua dos Minhas Terras. E as pessoas pensam que será a Rua das Minhas Terras. Na realidade, são os Minhas Terras, que eram dois irmãos, tanoeiros, que faziam barricas. Portanto, a rua não é das minhas terras, mas sim dos irmãos Minhas Terras. Ora bem, por altura da revolta contra os espanhóis em 1641, estes irmãos tinham uma tenda no Porto, onde vendiam as tais barricas e barris. E o que aconteceu foi o seguinte. Quando se começa a chegar a novidade que tinha havido a revolta em Lisboa, as pessoas em Angra começam a movimentar-se ainda em segredo, e um dia vinha um grupo de tropa espanhola da Fortaleza de São João Batista, que na altura se chamava de São Filipe, vinha por aquela rua abaixo em direção à porta do cais, ou à porta do mar, que era uma porta que havia numa pequena estrutura fortificada que bloqueava a entrada e que permitia à alfândega cobrar os impostos à chegada. Ora bem, eles vinham para montar guarda e os Minhas Terras, quando eles passam, dizem viva Dom João IV, viva o rei de Portugal. Bom, é óbvio que para a tropa espanhola isso era inaceitável, claro. Uma ofensa e, portanto, voltaram, quem foi, como é que foi, entretanto junta-se povo, perceberam que o caso estava mal parado, regressaram muito rapidamente para a fortaleza do Monte Brasil, fecharam as portas e é aí que começa a revolta em 1641, para a altura da Páscoa, começa a revolta contra os espanhóis para os cercar e depois expulsá-los da ilha. E fica assim explicado porque é que os irmãos Minhas Terras acabaram por ter uma rua com o seu nome e porque é que toda a gente gosta deles. Quer dizer, toda a gente, menos os carteiros. Os carteiros gostam mais dos irmãos Arruda e dos irmãos Sousa. É porque é mais fácil de... Vamos ao próximo. Todos nós temos histórias de decisões que tomamos e que, depois da decisão tomada, recebemos uma informação mesmo importante que muda tudo e percebemos que tomamos a pior decisão possível. Por exemplo, uma vez, a minha mulher, que na altura era a minha namorada, manda-me um SMS a dizer para eu passar no supermercado e trazer tudo o que eu quisesse para uma noite especial com uma pessoa especial. Só depois, mais tarde, é que ela manda-me uma segunda mensagem a dizer para eu não me esquecer das velas. E só aí é que eu percebi que ela estava a falar de um jantar romântico na casa dela. Mas aí já era tarde demais, porque eu já estava na casa do meu amigo João a bater à porta com uma garrafa de cerveja debaixo do braço para a gente ver o Benfica. Em todo o caso, se há história que é o cúmulo de receber informação importante tarde demais, é esta história que o nosso convidado partilhou connosco. Quem passa junto ao Palácio dos Capitães Generais vê um nome e há lá um sítio chamado Largo 22 de Junho que a pessoa não percebe muito bem porque é que não é bem um largo. Tem uma parede, hoje em dia é um espaço vedado pertencente ao Palácio, mas realmente é um largo. Porquê que é o 22 de Junho? Porque em 22 de junho de 1828 há uma revolta de um capitão, Quintino Dias, que era do Batalhão de Caçadores 5, que era um batalhão que aqui estava e que era partidário do liberalismo.
e que decide, só com os seus homens, proclamar os direitos da Dona Maria II. Então o que se passa é o seguinte: em 1826 o rei morre e os seus dois filhos, Dom Miguel e Dom Pedro, começam uma guerra de sucessão porque os dois queriam ser o próximo rei. Dom Miguel era absolutista e estava cá em Portugal. Dom Pedro era liberal e estava no Brasil. O que acontece é que na cidade do Porto, a junta governativa do Porto tinha-se revoltado contra Dom Miguel, que se tinha autoproclamado rei e tinha promovido o fim das cortes constitucionais e restituído o sistema absolutista tradicional. O grupo junta-se no Porto e decide ficar do lado dos liberais. Dom Miguel fica chateado e manda as tropas. O grupo estava muito mal organizado e quando as tropas chegam, aquilo foge cada um para o seu lado. Fim da história. Ora, qual é o problema? O problema é que antigamente não havia WhatsApp, nem havia e-mail. Logo, o capitão Quintinho Dias, em Angra do Heroísmo, não sabia que aquilo lá no Porto tinha corrido mal. Aqui, a notícia da tomada do poder pelo Dom Miguel chega a notícia da revolta do Porto e da organização da junta governativa, só como isso tudo chega atrasado, em 22 de junho, nessa altura já não havia nenhuma junta governativa no Porto, porque eles já tinham desaparecido, eles resolvem proclamar a sua solidariedade com a junta do Porto e o seu apoio à causa da Dona Maria II. Ou seja, naquele momento, sem saber, o capitão Quintinho Dias criou o único sítio em Portugal, do continente até Timor, que estava do lado de Dom Pedro e de Dona Maria II, porque o resto todo do país tinha aclamado Dom Miguel. Por causa deste episódio caricato, Dom Pedro, quando veio do Brasil, desembarcou as suas tropas cá nos Açores e tornou o arquipélago a sua base de operações, acabando por derrotar Dom Miguel. Isto tudo para dizer, ainda bem que não havia WhatsApp na altura. Há uma pequenina ermida chamada Ermida de Santo Espírito, que é uma ermidazinha escondida. A gente só percebe. Ermida do Espírito Santo. Essa ermida, a gente só percebe que ela é alguma coisa de estranho, porque numa porta perfeitamente normal, em cima tem uma pomba do Espírito Santo esculpida na pedra. Não há nada. E a pomba nem sequer está muito saliente. Está esculpida na pedra mesmo por cima da moldura. Por acaso, eu fui lá ver e confesso que realmente, se não fosse à procura da pomba do Espírito Santo, eu não a encontrava. Está mesmo lá escondidinha na fachada da ermida. A ermida em si foi mandada construir por Francisco Ornelas da Câmara, que veio de Lisboa para a Ilha Terceira em 1641 e começou a estruturar a revolta para expulsar os espanhóis que estavam no Monte Brasil. Tudo muito bonito, mas agora estou curioso. Qual é que é a história da pomba do Espírito Santo esculpida na pedra? O que se passa é que ele organiza, de facto, a revolta. Juntamente com o capitão João Dávila, consegue, de facto, juntar todas as tropas de ordenanças e, ao fim de cerca de um ano, consegue a derrota. O que interessa para o caso é que o Francisco Ornelas da Câmara era das boas relações do Dom João IV, terá oferecido mesmo 2 caixas de cedro cheias de coisas muito boas. À Catarina de Bragança, quando a Catarina se casa com o rei de Inglaterra. O certo é que, de tão boas graças ele estava rodeado, que os invejosos começam a acusá-lo de traição ao rei. No fim de contas, ele estava à procura de maneira de se evidenciar, não era nada o rei, que ele tinha estado era a fazer negócios com os espanhóis porque tinha permitido que os espanhóis saíssem com as suas armas e saíssem de saúde quando deviam ter sido derrotados e agrilhoados. Bom, o que é um facto é que criam uma situação de tal ordem que, depois de um certo tempo, Francisco Ornelas da Câmara é mesmo acusado e torna-se réu de morte. Ele apela para Lisboa, é enviado para a capital e lá no tribunal voltam a rever as acusações. No meio dessa confusão toda, no dia em que estão a fazer a inquirição, há uma pomba, ele relata isso nas suas memórias, há uma pomba branca que vem entra
pela janela, fica pousada na mesa e durante todo esse tempo em que ele é acusado, ela não sai de lá. Quando finalmente reconhecem que todas as acusações eram falsas, a pomba sai. Francisco Ornelas da Câmara, claro, fica convencido de que aquilo tinha sido uma intervenção do Espírito Santo e, quando volta para Angra, manda fazer a pequena ermida com a representação da pomba do Espírito Santo que supostamente o salvou. Por um lado, achei fascinante perceber como uma gravura tão pequena e escondida ali naquela pedra tem por detrás de si uma história tão rica e tão interessante. E, por outro lado, fiquei mesmo satisfeito por lhe ter aparecido uma pomba branca lá no tribunal e não um bicho esquisito qualquer, tipo uma osga branca ou um koala branco. Porque pronto, né? Depois a fachada da ermida não ficava tão bonita se tivesse um koala pendurado. Vamos ao próximo, vamos! Quando passeamos pelas ruas de uma cidade, e especialmente quando vivemos nesta cidade, damos por nós a passar dezenas e dezenas de vezes por casas e edifícios que para nós são só mais uma casa ou mais um edifício e, na maior parte das vezes, não fazemos a mínima ideia das histórias que se escondem naquelas paredes. Como é óbvio, numa cidade como Angra do Heroísmo, isto é ainda mais evidente. Quem desta Rua da Sé, e descendo, isso fica à direita, há uma casa que tem neste momento uma farmácia, a meio da rua, um pouquinho antes da Sé. Essa casa era do morgado Joaquim de Almeida Tavares do Canto. O Joaquim de Almeida é um dos grandes líderes miguelistas da ilha contra os liberais que se tinham instalado em Angra. O Joaquim de Almeida tinha problemas de andar de um lado para o outro a organizar a revolta e a promover a guerrilha. E então consta que, para enganar os inimigos, tinha uma égua ferrada ao contrário, de tal maneira que quando ele ia para a praia fazia de conta que as pessoas imaginavam que ele estava indo para o outro lado, quando ele ia para um lado pensavam que ele estava a ir para o outro lado. Epá, isso por acaso é bela estratégia. Eu acho que vou experimentar isso. Eu punha assim os pneus do meu carro ao contrário, que é para a minha mulher não desconfiar quando eu fui para a casa do meu amigo João beber cerveja e ver o Benfica. Pronto, seja como for, Joaquim de Almeida acabou por ter que fugir para Lisboa porque, enfim, o truque da água não podia durar para sempre, né? E a casa em si acabou por ser arrestada pelos liberais que acabaram por usá-la no esforço de preparação do Exército Libertador. Isto tudo para dizer que é melhor deixar os pneus do meu carro lá quietinhos. Porque não me apetece muito agora ter que fugir para Lisboa. Não me dava jeito nenhum. Em 1480, 90, a cidade de Angra era uma pequenina povoação que estava a ser progressivamente acrescentada e, sobretudo, que estava a receber a visita de gente de barco que por aqui chegava. E não tinha hospital. O primeiro hospital, digamos, público que aparece no arquipélago dos Açores terá sido um hospital que é instalado à boca da Rua de Santo Espírito, sob o nome do Hospital de Santo Espírito. Daí o nome da rua. Não é a rua, é a rua que vai buscar o nome ao hospital e não ao contrário. Este hospital foi fundado em março de 1492, no ano em que Colombo fez a sua primeira viagem. Só para verem o quão à frente nós estávamos. Hein? Colombo ainda estava a tentar encontrar as Américas e nós cá já tínhamos hospitais e tudo. Pronto, tudo bem que os médicos na altura achavam que a melhor maneira de curar uma dor de cabeça era com 2 comprimidos de mercúrio e uma sanguessuga enfiada no olho. Epá, mas pronto, era melhor que nada, não é? Isso fez com que esse primeiro hospital, que terá existido nos Açores a partir de 1492, justifique um bocado uma dúvida que às vezes a gente tem, que é
quando se sabe que o Vasco da Gama, regressando com o Paulo da Gama doente, Paulo da Gama irmão, que estava com mal de Luanda, que era o escorbuto. E eu lembro-me, quando estudava a história, de me dizerem, chegou a Cabo Verde, mandou um navio a Lisboa informar o rei e fretou um outro para vir aos Açores tentar salvar a saúde do irmão. E eu devo dizer que, para quem está a estudar isso, como eu estudava no liceu, se a capital era, em princípio, o lugar onde as coisas melhores estavam, porque é que ele ia fretar um navio para vir depressa a Angra, que é no meio do mar, e Angra nem era cidade, era uma vilazinha. A única razão é a essência desse hospital, porque o vento dominante sopra de Cabo Verde em redondo para os Açores, Selva volta por fora, e portanto era muito mais fácil, porque o vento ia de popa e permitia rapidamente trazer o irmão aonde? A Angra. Porquê? Porque tinha cá o hospital, que ele já sabia, até que esse hospital é mais antigo do que o Hospital Todos os Santos, que é feito em Lisboa. Vasco da Gama veio então à máxima velocidade para a Angra do Heroísmo, mas o seu esforço acabou por não compensar, já que o irmão Paulo da Gama não sobreviveu. Morreu com apenas 34 anos e foi sepultado na Ilha Terceira, na igreja da Nossa Senhora da Guia do Convento de São Francisco. E chegamos assim ao fim do programa. Mal tenham oportunidade, aproveitem para conhecer Angra do Heroísmo um pouco mais a fundo. É uma cidade com uma história e um património incríveis e acreditem que a cada volta que derem há sempre algo novo para descobrir pela primeira vez. Vai, agora tenho que me ir embora porque o Benfica vai começar daqui a bocadinho e o meu amigo João já mandou mensagem a perguntar a que horas é que chego com a cerveja. Obrigado por terem assistido a esta primeira temporada do 9 Coisas que Não Sabes Sobre. E espero que tenham gostado tanto de a ver como eu gostei de a fazer. Vai, até à próxima temporada. Tchau.